Como é que existe cristianismo sem Cristo? Não dá. E assim é qualquer comunidade. Falamos de Martin Luther King, líder. Falamos de um exemplo ruim, mas você pega nazismo, Hitler. Você pega exemplo ruim também, PT, petismo, Lula. Equipes fortes não se faz só de comissão, e sim de conexão. O movimento lá do Nicolas Ferreira, deputado federal, que saiu de uma cidade no interior de Minas Gerais e o que ele fez ali? Ele construiu um movimento, né? A primeira coisa que ele tem, uma causa muito forte. Qual que é a última linha que eu coloco? Nos dê um feedback, queremos te ouvir, a sua opinião é extremamente importante e eu faço questão de ler todos aqueles feedbacks. Senta na mesa, você está no podcast Mesa de Líderes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Fernandes. E eu sou o Gustavo Becker. Eu sou o Marcelo Pereira. No programa passado, nós falamos sobre um assunto extraordinário, vendas. E o tema de hoje é um tema que vem para poder complementar e fazer com que a sua equipe continue performando. Como construir comunidades que vendem. Um assunto que é extremamente relevante para que, de fato, você tenha um ecossistema completo, um ecossistema que performe sem depender de motivação. É isso mesmo, Gustavo? Esse tema é um tema no qual você domina, é um tema no qual você é autoridade. Eu já gostaria de começar, né, esse podcast de hoje com a seguinte pergunta. Gustavo, para quem está nos assistindo, está começando, né, no nosso podcast hoje e ainda não ouviu falar sobre construção de comunidade. Gustavo, o que é construção de comunidade? Explique pra gente de uma maneira bem direta. Maravilha, cara, eu sou suspeito de falar de comunidade, porque é um dos temas aí que eu me especializei nos últimos anos, né? É uma das áreas aí que me ajudou muito no crescimento dos meus negócios, as empresas, relacionamentos também. Eu gosto muito, até ó, eu escrevi um livro sobre isso, o título é Comunidades que Vendem, né? Então explicando um pouquinho do que a gente faz dentro dessa área. E para mim é o seguinte, cara, quando a gente fala de comunidade, eu não consigo explicar a comunidade sem voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Porque a gente conhece muito as comunidades modernas, né? Se fala muito sobre as comunidades modernas hoje, principalmente no âmbito empresarial, mas, diferentemente do que talvez quem não aprofundou um pouquinho no assunto conhece, as comunidades surgiram há muito tempo atrás, lá na pré-história, muito tempo atrás mesmo, com uma das necessidades básicas do ser humano, né, que é a questão da segurança, que é o indivíduo, ele tá junto com outras pessoas para ele se proteger. Então pense o seguinte, as pessoas andavam lá sozinho, né, com a sua prole, digamos assim, poucas pessoas, e entenderam que se estivessem juntas, começassem a formar grandes grupos, elas iriam se proteger de outras ameaças, até porque o ser humano, há muito tempo atrás, também era caça, né, não era o maior predador como a gente conhece hoje. Então essa é a primeira grande definição que se tem em cima disso, né? A antropologia fala muito disso também. Depois, a gente evoluindo um pouquinho no tempo, a gente começa a entender que você pega ali as tribos antigas, né? Vamos trazer isso para o Brasil, você pega ali os índios. Os índios eles evoluíram essa questão das comunidades quando eles começaram a implantar ali os próprios rituais, né? A questão até mesmo de escambo, de troca de mercadoria, né? Quando você vem para dentro do Brasil ali na época de colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, chegavam aqui com ouro, nem ouro, né? Na verdade eles levavam ouro do Brasil, né? Sim. Chegavam aqui com um monte de coisa que reluzia, mas não era ouro, e trocava com os índios, enfim, isso daí, né? Se a gente avança um pouquinho mais no tempo, a gente chega na Era da Revolução Industrial. A Era da Revolução Industrial é um outro grande marco também na questão das comunidades, que é quando as pessoas começam a estar juntas, elas começam a formar uma sociedade um pouco mais, digamos assim, sociável, um pouco mais organizada por conta da indústria, né? Começou a facilitar a vida do ser humano por conta das indústrias, né? As fábricas. Até a gente chegar na época de hoje, nos tempos que a gente conhece, onde a gente tem as comunidades muito fortes hoje, muito por conta aí das redes sociais, né? Que existem grandes comunidades ali dentro, né? Depois começou na época, né, lá do Orkut, enfim, isso vem evoluindo, até de fato as empresas começarem a aplicarem esse conceito de comunidade e estar
junto com os clientes, com as pessoas de fato. Então, comunidade, cara, depois dessa breve introdução para mim, ela é muito assim, quando as pessoas elas deixam de somente estar dentro de um grupo e elas passam a fazer parte de um corpo social, né? Quando elas começam a integrar um grupo de fato, em que elas olham e falam assim, eu pertenço a esse grupo. Para mim, eu me vejo aqui, eu me identifico com o que é colocado aqui dentro, com o que é passado aqui dentro e com as pessoas que estão aqui dentro. Então, comunidade, de uma forma bem resumida, na minha visão, está muito relacionado a isso. Tá, o Gustavo, quando a gente traz assim para a nossa realidade, para a gente conseguir, né, trazer alguns exemplos para a galera que está nos assistindo aqui, você conseguiria citar alguns exemplos de comunidades que já existem? Claro, pô, com certeza. Vamos trazer aí, ó, vamos pegar no âmbito dos negócios, tá? Exemplo muito, muito clássico. Comunidades de motoqueiros. É uma comunidade. Né? Da onde que surgiu a comunidade de motoqueiros? A primeira grande, com a Harley Davidson. Introduziu-se, né? As motos grandes. Os caras começaram a utilizar roupas de couro pesada, aquelas identificações nas costas, barbas grandes. Começou a se construir uma comunidade em cima disso. Como que esses motoqueiros pensam? Como que eles agem? Quais que são as vestimentas dele? Qual é o código de conduta desses caras? Então, você percebe que os motoqueiros, eles são um pouco parecidos, de certa forma, esteticamente, como falam, como anda, né? E aí, você começa a identificar em cima disso, tá? Isso é um exemplo aí muito, muito simples. A gente pode trazer para carro, mesma coisa, né? Você tem grupos de pessoas de carro, você tem as mulheres, muito com essa questão de bolsas, né? Que identifica ali aquele grupo, as marcas, enfim. Então, quando a gente traz para dentro do âmbito empresarial, a gente consegue pensar em vários negócios, várias empresas aí que aplicam isso muito bem no dia a dia. Ô Marcelo, trazendo isso para a realidade da venda direta. Você é um cara, né, que passou aí por muitas empresas do segmento, já foi liderado, já liderou. A construção de comunidade, ela também está viva dentro do marketing de rede, dentro da venda direta? Com certeza, com certeza. Primeiro, os líderes confundem grupo de WhatsApp com comunidade. E não tem nada a ver. O grupo de WhatsApp é muito, muito raso para dizer que é uma comunidade. Então, comunidade é algo diferente. E comunidade é como o Gustavo estava falando, o sentimento de pertencimento. É quando você tem uma comunidade, é quando você tem uma visão, pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito, defendendo as mesmas ideias. E as pessoas elas querem se sentir pertencente àquilo. E geralmente, quem gosta de comunidade, na verdade todo ser humano, né? Ele necessita, né, do senso de pertencimento. Quando ele se sente ali pertencente, ele é fiel àquele movimento, àquela comunidade, algo que está sendo criado. E dentro das vendas diretas não é diferente. Dentro das vendas diretas, as empresas que sabem trabalhar esse senso de pertencimento, que criam comunidades, que têm uma marca muito forte, elas conseguem ter reter mais as suas revendedoras, os clientes, tanto que dentro do mesmo segmento, não vou falar o nome de empresas, mas dentro do mesmo segmento tem pessoas que não dizem que compram o produto, compram, sei lá, fala o nome da empresa, eu uso tal coisa, entendeu? E às vezes é um produto, mas ela coloca ali, ela associa ao produto a marca, porque aquela marca ela gerou uma identidade, um senso de pertencimento. Acho que até para complementar isso que você está falando, Marcelo, o Gustavo citou o exemplo aqui da Harley Davidson, né? Sim. As pessoas não dizem que vão comprar uma moto. O que elas falam? Eu quero comprar uma Harley. Exato. Isso é muito legal. É a construção da comunidade realmente acontecendo ali na prática. Nessas empresas de venda direta que você passou, Marcelo, às vezes a gente ensina como construir comunidade, mas eu tenho certeza que muitas vezes nós estamos sendo liderados por uma comunidade. Você consegue se lembrar de alguma situação onde a construção de comunidade ela é muito plausível, onde realmente a gente consegue perceber que está sendo construída uma comunidade? Consigo, dá para lembrar aqui de várias histórias. Uma das... tinha uma consultora, vamos dizer ali, uma revendedora, que ela participava de todos os treinamentos. Todos os treinamentos. E, cara, lá a pessoa estava mais de um ano sem ter resultado. E aquilo ali me chamava a atenção. E, cara, por que essa pessoa ainda continua
entendeu? Reservando o tempo. Uma vez por semana ela reservava ali a noite dela para participar do treinamento, para estar junto, saía cansada do trabalho às vezes para poder ir para o treinamento. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, poxa, mas a pessoa não está tendo resultado, não está ganhando dinheiro. Eu comecei até a ficar com pena. Posso dizer assim que, cara, puxa, mas e aí? E eu cheguei próximo dessa pessoa, conversando com ela, e claro, com todo cuidado, buscando as palavras certas, eu tentando entender por que ela ainda continuava. E ali ela me trouxe uma coisa que, cara, marcou. Ela disse, Marcelo, aqui eu participo de um grupo, de uma comunidade, de pessoas, essa energia aqui é incrível. Eu saio cansado às vezes do trabalho, eu venho pra cá, as pessoas me conhecem pelo nome. Fala, fulana, como é que você tá? As pessoas, elas acreditam em mim, até mais do que no meu emprego, do que o meu patrão acredita em mim, do que o meu líder lá da empresa acredita em mim. Aqui elas dizem, eu posso, você pode, você é capaz, você pode realizar os seus sonhos. Aquela energia que ela sentia naquele treinamento, naquele ambiente, melhor falando, certo? Ela disse, cara, não tem dinheiro que pague. Então, equipes fortes não se faz só de comissão, e sim de conexão. Então, é isso. Isso é comunidade para mim dentro das vendas diretas. Sensacional. O que eu percebo muito, Gustavo e Marcelo, é que as pessoas elas estão muito sedentas por liderança. Elas buscam alguém para poder entregar direcionamento, alguém para realmente pegar na mão e auxiliá-las em busca do seu objetivo. A construção de comunidade, na minha visão, está muito ligada com isso. É você ter, né, pessoas junto com você em uma caminhada e você não se sentir sozinho naquele percurso. Então a construção de comunidade ela está muito ligada com isso, né, com acompanhamento, com direcionamento e com liderança. Gustavo, para quem está nos assistindo e tem equipe de revendedoras, quais são os benefícios de uma comunidade fortalecida dentro de uma equipe de vendas? Cara, eu acredito assim que os benefícios que a gente tem dentro da comunidade são vários, mas eu destacaria um principal aqui, que é quando você tem pessoas que estão vivendo do mesmo propósito, ali da mesma causa, né? Que talvez seja um dos primeiros pilares de se ter o sentimento do pertencimento para se estar dentro de um grupo, é justamente a questão da cultura que isso vai gerar dentro daquela pessoa, né? Que é o famoso você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? E isso é uma realidade, né? O ambiente sempre vence, ele sempre vai te puxar ou para cima ou para baixo, né? Esses dias eu ouvi uma história muito legal sobre isso, que fala sobre a questão do porquê os caranguejos, quando as pessoas estão te pegando o caranguejo lá no mangue e colocam dentro de uma panela ou dentro de um balde, por que os caranguejos, mesmo com aquele negócio aberto, eles não saem para fora? E aí a pessoa explica que eles não saem para fora porque o caranguejo ele sobe, que ele consegue subir, só que os que estão dentro eles seguram e puxam para baixo, eles não deixam o caranguejo sair. É um negócio muito interessante. E na vida é exatamente da mesma forma. Se você está num ambiente em que as pessoas te seguram ou te travam, você vai ficar com aquele resultado. Se você sai daquele ambiente, você se molda. E isso é legal, porque isso tem um neurônio no nosso cérebro que chama neurônio do espelho, que é muito interessante, porque tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve e as emoções que a gente acaba sentindo no dia a dia, o nosso corpo vai gerando essas sensações, vai espelhando isso e vai se tornando conforme aquilo, né? A palavra estou conformado vem de conformidade, né? Estou tomando a forma daquilo. Então, esse neurônio, ele acaba espelhando isso daí. Então, um dos benefícios que, ao meu ver, a comunidade acaba trazendo muito para as pessoas que fazem parte, só que tem que ser uma comunidade saudável, né? Tem que ser uma comunidade que acredite ali em propósitos, em causas que verdadeiramente vão não só focar no dinheiro, né? Que é um pilar importante, mas não só isso, mas vai focar em alguma transformação que vai ajudar as pessoas de alguma forma. Comunidades aí que tem um apelo social, né? Que acaba trazendo essa bagagem por trás, acaba de fato crescendo muito de forma natural. Então as pessoas precisam escolher isso também, elas precisam entender que não é só eu estar dentro de um grupo ou eu construir uma comunidade no meu negócio para construir com o objetivo de ganhar dinheiro.
o ganhar dinheiro, de fato, ele é uma consequência, né? Mas ele não pode ser o olhar principal, né? Que a pessoa que está muito atrás do dinheiro, buscando dinheiro o tempo todo, normalmente o dinheiro afasta, corre, né? Então eu vejo muito assim, que o principal benefício que a comunidade traz é justamente essa mudança de mentalidade, é a questão do ambiente correto, a mudança de resultado, a quebra de crença, muitas vezes, né? Da onde a pessoa veio, e para conexão com novas pessoas, que ela vai conseguir destravar algumas coisas que talvez sozinha ela não conseguiria. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de cultura na pessoa e dentro do próprio grupo também, é um dos benefícios que eu vejo assim como algo que, se fosse só isso, já valeria a pena essa construção. E mais, né? Isso aqui eu estou falando num olhar de uma pessoa que faça parte de um grupo. Só que a pessoa que ela cria ou lidera o grupo, né, que o Bruno falou muito bem, que as pessoas estão sedentas ali por liderança, essa pessoa talvez seja uma das que mais cresce, porque ela lida com muita gente, Sim. Ela lida com muitas culturas diferentes, ela precisa se adaptar, ela precisa resolver conflitos, né, ela precisa estar sempre direcionando as pessoas, então isso gera um crescimento muito grande para ela também. E Gustavo, eu percebo na sua fala que construção de comunidade está muito ligado também com o propósito que a empresa carrega. Quando a empresa ela carrega um propósito, como por exemplo o nosso negócio, nós temos uma empresa de semijoias no consignado, e qual que é a principal missão que a gente carrega? Usar as semijoias para poder gerar transformação na vida das nossas revendedoras. A gente bate muito forte nessa tecla. Eu até brinco, falo que a semijoia é uma desculpa que a gente encontrou para transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Ou seja, a gente está vendendo para essa pessoa um futuro. Isso é direcionamento. Às vezes a gente está falando diretamente com uma improvável, uma pessoa que dentro da casa dela ela não tem um apoio, dentro da casa dela as pessoas não respeitam mais o que ela fala, e quando a gente acredita, quando nós damos para ela esse direcionamento, ela se sente viva, ela volta a florescer. Eu sempre digo que muitas vezes rosas que estão murchas, rosas que já não estão mais florescendo, quando elas recebem uma palavra de apoio, de direcionamento, elas voltam a viver. É isso mesmo, Marcelo? Você acredita que quando se trata de comunidade está muito ligado com o propósito? Acredito muito, muito mesmo. Pegando o gancho do que tu falou, Bruno, foi essa semana? Acho que foi essa semana, ou foi semana passada, que nós recebemos um vídeo de uma executiva que ela comemorou o primeiro ano dela conosco. Aquilo ali é nítido o que você está falando, entendeu? Se nós pudéssemos compartilhar aqui com o pessoal, eles iriam ver o senso de pertencimento, né? E dizer, vestir a camisa e dizer, cara, eu faço parte desse movimento, entendeu? E quando o propósito está alinhado com as ações, aí isso fica muito forte, porque não é só, eu tenho um propósito e comunicar esse propósito. Eu tenho esse propósito, comunicar esse propósito e defender esse propósito, que é o que nós fazemos. Nós verdadeiramente acreditamos que sim, somos um veículo de transformação, entendeu? Que podemos abençoar milhares de mulheres através da oportunidade que nós temos nas mãos. E como nós vivemos isso, gera aquilo que foi lá aquela transformação, impacto, e ela dizer, eu pertenço a isso. Então, eu acredito muito mesmo na questão do propósito, de você viver o propósito, não só a empresa, como os líderes também. Se a gente for ver os movimentos que grandes líderes fazem, eles têm um propósito, eles têm uma visão e defendem aquela visão deles mesmo ali firmes, entendeu? Eles acreditam naquilo. E pessoas passam a acreditar naquilo também, começam a ter resultados, começam a viver aquilo ali, e aquilo ali vai cada vez ficando mais forte. Eu estou tentando fugir o líder, depois eu vou lembrar dele e eu vou compartilhar, entendeu? Essa história, que é justamente de um líder que fez um movimento gigantesco, certo? Através de uma simples visão. Só que aquela visão que ele tinha, ele vivia aquela visão, ele pregava aquela visão onde ele ia, e ali ele conseguiu fazer um movimento assim sensacional que rompeu as barreiras ali da cidade, do estado, do país, entendeu? Virou um negócio, um movimento mundial. Mas isso que tu tá falando,
os movimentos, todos eles começam assim. Sim. Eles começam de uma visão de algo diferente do que existe na realidade, no momento atual. Só que começa com uma sementinha, né? Tem um caso que é muito conhecido, que é o do Martin Luther King, né? É isso que você ia falar? Era isso. O Martin Luther King. I have a dreams. Exato. É uma coisa... É muito clássico, né? Lá o que aconteceu? Partiu de uma semente que ele estava dentro de um ônibus e aí ele viu uma mulher negra tendo que não poder estar sentada e tal, para uma pessoa branca poder sentar no lugar dela, que os negros não podiam estar junto com os brancos e tal. A partir daquilo ali, dessa insatisfação dele, ele começou a construir todo esse movimento que, né, se transformou no apartheid americano lá e tudo mais. E é louco de parar de pensar que há pouco tempo atrás você tinha essa segregação racial tão forte como era assim no próprio Brasil, né? Há 100 e tantos anos atrás a gente tinha escravidão no Brasil. Mas as comunidades, os movimentos, eles nascem assim. Vamos trazer para uma coisa que aconteceu recentemente e que a gente vive, que é essa polarização da política, né? A gente teve agora, há poucos dias atrás, aí, o movimento lá do Nicolas Ferreira, deputado federal, que saiu de uma cidade no interior de Minas Gerais para andar 240 quilômetros. E o que ele fez ali? Ele construiu um movimento, né? A primeira coisa que ele tem, uma causa muito forte. Qual é a causa que ele comunicou muito e que ele vem comunicando? Liberdade. Você ter liberdade para falar o que você quer falar em rede social e você não ser censurado. Liberdade de pagar menos impostos, né? Você trabalhar e o dinheiro ficar com você. Liberdade em todos os aspectos. Vai ter pessoa que concorda, tem gente que não concorda, mas é justamente esse o propósito. Você vai formar uma grande comunidade, um grande grupo, quando você tem o inimigo comum, né? Que se fala muito dentro do marketing hoje. Então eu preciso ter. Quem é o meu inimigo? Pô, o meu inimigo é o contrário de liberdade, é a prisão, é a alienação. Esse é meu inimigo. E todo mundo que, de certa forma, fala sobre isso ou se posiciona desse lado é meu inimigo. Não quero nada com esse cara, por mais que essa pessoa, em algum momento, faça alguma coisa certa. O meu inimigo são as pessoas que defendem a segregação racial. Então, o meu inimigo é o nazista, é o cara que defende a segregação de judeus e o resto do mundo ali, né? Então, os movimentos, eles são construídos assim. Quando você traz para o outro lado da polarização da política, você puxa ali, por exemplo, uma esquerda, você puxa o Lula, né? Que a galera fala assim, rapaz, mas isso é todo mundo... doido nesse Lula. Como é que pode a pessoa ver a corrupção? Como é que pode a pessoa ver os escândalos que acontecem toda vez que esse cara entra no poder e ainda assim votar nesse cara? Porque ele tem um propósito muito forte, ele tem uma causa muito forte que ainda arrasta muita gente. E o que é a causa? Como é que constrói a causa e o propósito? O próprio Lula já falou isso em discurso. Repetição. O Lula repete a mesma coisa, cara, há quase 40 anos. Ele tem rituais muito bem definidos, né? Há quase 40 anos. E vai sempre ter pessoas que acreditam naquela baboseira que ele fala o tempo todo. Sempre vai ter. E com isso ele constrói o movimento dele. E mais do que isso, né, Gustavo? A comunidade, quando ela realmente está fluindo, você atrai para você defensores, que é o que acontece nitidamente dentro da política. O Lula tem muitos defensores, porque ele conseguiu construir um movimento e, de fato, ter uma comunidade muito bem alicerçada. Eu acredito verdadeiramente que empresas que ainda não entenderam o poder da comunidade investem em produtos. Empresas que entenderam o poder dessa filosofia investem em propósito e investem em pessoas. Então, para quem está nos assistindo aqui, deve estar com a cabeça em parafuso. Gustavo, o que eu preciso fazer para poder colocar em prática tudo que vocês estão falando? Estou achando interessante, quero construir o meu movimento, quero construir a minha comunidade. Eu acredito que a comunidade ela é dividida em alguns pilares. O primeiro pilar, que eu acho que é extremamente importante nós trazermos aqui para a mesa, é o pilar da voz. A revendedora, ela precisa ter voz, ela precisa se sentir, né, pertencente desse movimento. Vamos falar um pouquinho sobre os pilares, Gustavo? Na sua visão, quais são os pilares principais para poder se construir uma comunidade? Para quem está nos assistindo, já anotar e começar a colocar em prática a partir de hoje. Vamos pegar essa questão aí que você falou muito bem de voz, né? Não se constrói comunidade com comunicação unilateral, que era, dentro das empresas, muito tradicional há pouco tempo atrás.
Como assim? Você tinha uma empresa que vai para a televisão, para o horário nobre da Globo, faz uma propaganda e comunica de forma unilateral ali com o cliente. O cliente ouve, né, acredita naquilo, porque se está passando numa rede de televisão em X horário, a gente tinha aquilo com uma percepção de autoridade, né? Então isso é uma comunicação unilateral, rádio, jornal e por aí vai. Agora, a comunidade de fato ela só vai ser construída quando você dá voz para o teu cliente. E aí é onde mora um grande ponto que não vou dizer a grande maioria, mas muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, têm medo de construir comunidade. Porque ali tem um perigo, que é o quê? Quando você dá voz para o teu cliente, se o teu produto não é bom, se o teu serviço não é bom, se o teu atendimento não é bom, se você não confia naquilo que você faz, o cliente vai falar. A comunidade, ela pode se voltar contra você. Então tem muita gente que tem medo disso por conta desse efeito colateral. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estruturar minimamente o meu produto e o meu atendimento. Essas duas coisas eu tenho que ter redondo, bonitinho. Qualidade de produto, entrega, atendimento. É o beabá de qualquer negócio, né? Isso está definido, aí eu vou, de fato, para essa construção. Então, eu gosto de falar muito assim, ó, que a gente tem 4 formas de comunicação dentro de uma empresa. Você tem a comunicação empresa com cliente, você tem a comunicação cliente com empresa, lidando a devolutiva, só que aí é o modelo tradicional. Aí você tem uma terceira comunicação, que é o cliente com outro cliente. Então, ali você já começa a construir a comunidade, né? Então, sei lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Uma empresa pequena, se ela tiver um grupo de WhatsApp, isso ainda não é uma comunidade, mas é um pilarzinho pequeno. Ela está colocando os clientes para conversarem entre eles, que é uma coisa que a gente chama de inteligência coletiva. Eu posso trazer os meus clientes para conversarem entre si, para eles se ajudarem entre eles, gerar conexão, e quem que está no meio, eu acabo crescendo porque eu estou fazendo essa conexão, né? E eu tenho um quarto tipo, que é quando eu tenho os meus clientes conversando com os não clientes, ou seja, eles começam a puxar as pessoas de fora da minha base e trazer para dentro. Isso acontece muito no modelo de venda direta. Acontece muito. As empresas de venda direta usam muito isso, né? Campanhas de indicação, você coloca líderes para trazer outras pessoas, né? O marketing de rede. O que é o marketing de rede? Ao invés de eu pegar o meu dinheiro e colocar em mídia paga lá na televisão, ou em tráfego pago, é eu distribuir para as pessoas da minha rede, e essas pessoas fazem o meu marketing, né? Essas pessoas acabam trazendo pessoas, leads ali, para o meu comercial colocar para dentro. Então, um ponto importante a gente analisar é isso. Eu dar voz para o meu cliente é algo extremamente importante para essa construção. Dentro ali da equipe de revendedoras, tá, Marcelo? Muito bem colocado aí por parte, né, do Gustavo. Você que é empresário, já pega aí papel e caneta, vai anotando. Esse é o primeiro pilar para você conseguir construir uma comunidade sólida. Ou seja, voz e sentimento de pertencimento para sua equipe de revendedoras, tá? Marcelo, na prática, como que a gente consegue dar ouvidos, né, dar voz para as nossas revendedoras no dia a dia? Porque talvez alguém está nos assistindo e está em dúvida. Como que eu vou conseguir dar voz para minha revendedora? Pegando esse gancho aqui, que eu acho legal também, que está atrelado com a pergunta, não vou dizer que é o segundo pilar, mas vamos dizer mais um pilar, é entender para quem você está comunicando. Porque quando você entende para quem você está comunicando, você vai entender a linguagem que aquela pessoa se interessa, quer, você vai levar uma solução de repente para uma dor daquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma revendedora, certo? Como é que eu dou a voz? Como é que eu dou voz a ela? Primeiro, eu preciso saber o porquê ela está conosco. O que foi que chamou a atenção dela? Algo chamou a atenção dela para ela poder estar conosco. Alguma solução ela viu na nossa empresa que nós comunicamos, que atraiu ela, que fez ela dar o passo de vir até a gente fazer parte do nosso time. Então, primeira coisa é essa, é entender, cara, o que eu estou comunicando, o que eu estou solucionando, qual é a solução do meu produto, ou do meu serviço, ou da minha empresa. A pessoa veio até mim, certo? Faz parte do time. Eu entender, colocar, seja a minha equipe do comercial, se no nosso caso, ali as supervisoras, tem empresas que são as coordenadoras, para ter o primeiro contato, meio que para identificar o porquê aquela pessoa deu aquele passo, identificou, quando a pessoa vai colocar, eu falei
sei lá, ela vai falar o porquê dela, seja ganhar uma renda extra, seja pagar a faculdade dos filhos, plano de saúde, enfim, o que for. Quando ela está comunicando o porquê dela, ali a gente está dando voz a ela. Entendeu? Ali a gente está dizendo para ela, eu me preocupo com você e eu quero lhe ajudar a realizar o que você está buscando. Então, isso é dar voz. A gente está dando voz àquela revendedora e ela está se sentindo assistida. Ela vai dizer, uau, que legal, eles se preocupam comigo. De repente, essa pergunta do o porquê, qual o seu motivo, qual o seu porquê, o que lhe levou a dar esse passo, ela começa a compartilhar ali alguns anseios, alguns desejos, de repente ninguém perguntou para ela, nunca ninguém se preocupou com isso. E quando a gente faz essa pergunta e ela bota para fora, ela se sente ali pertencente. E às vezes, o Marcelo, nem ela sabia desse porquê. E o fato de você ter dado voz a ela fez talvez ela reviver um sonho que ela tinha e que pelo fato de não ter conseguido alcançar aquele sonho já estava adormecido. E o fato de você ouvi-la resgata aquele sonho. Isso está muito ligado com o pertencimento. O que eu gosto de fazer muito dentro do nosso modelo de negócio? Sempre após um treinamento, né, a gente manda ali um formulário para ela poder preencher. E qual que é a última linha que eu coloco? Nos dê um feedback, queremos te ouvir, a sua opinião é extremamente importante e eu faço questão de ler todos aqueles feedbacks. E quando eu encontro algum que fez bastante sentido, sabe o que eu faço? Eu pego meu celular e mando uma mensagem para aquela revendedora. Fulana, aquele feedback que você deu foi incrível, pode ter certeza que nós vamos evoluir nesse ponto e quando eu tiver uma evolução eu vou te chamar e vou te contar. Gustavo, você consegue entender o quanto ela vai se sentir pertencente do nosso modelo de negócio? O Marcelo estava falando, eu estava vindo na minha cabeça aqui, você conseguiu na mesma linha de algo que eu ia falar. Que assim, quando a gente fala em dar voz, às vezes a gente tenta assim, nossa, mas qual que é a estratégia matadora para eu dar voz para minha revendedora, para eu conseguir conectar com ela? E você falou aí, a melhor estratégia é perguntar. É a coisa mais simples que você pode fazer e a coisa que vai mais gerar senso de pertencimento na pessoa é pergunta. Como é que você está gostando do nosso produto? O produto, ele está atendendo a tua expectativa? Como é que está o índice de troca lá da tua cliente, no caso da venda direta, quando ela vende para uma cliente? Como é que está o mix de produto? Você está gostando do mix de produto? Ô Marcelo, então, para mim está faltando esse produto, está faltando esse. Se tivesse esse produto, eu ia vender mais. Pronto. Você deu voz para tua revendedora, para a tua cliente. Pegar feedback, né? Muito importante, sobre as mais diferentes áreas possíveis. A área do teu suporte do negócio, qualidade de fato ali do teu produto, atendimento que você tem dentro da empresa, é perguntar. E aí, se a gente for entrar um pouquinho mais a fundo nisso, vai chegar a pessoa e perguntar assim, e aí, como é que tá a tua vida esse mês? O que você está sentindo esse mês? Tá tudo bem na tua casa? Tá tudo bem com o teu filho? E né, uma coisa que eu ouço muito o Bruno fazer e aprendi com ele, inclusive, que é se importar verdadeiramente com a pessoa de forma genuína mesmo, de saber o nome do filho dela, de saber o nome do marido dela. A pessoa não esquece isso. E aí, ó, às vezes a pessoa pode estar perguntando assim, tá, mas como é que daí eu vou crescer a minha operação? Como é que eu vou crescer o meu negócio quando eu vou entrar numa esfera de querer saber o nome das pessoas? Aí entra um conceito que um cara que eu gosto muito, que ele chama Robin Duncan. Ele é antropólogo, sociólogo e usou a biologia para escrever alguns livros. Inclusive, os livros deles é base dos livros do Simon Sinek, que é o cara que escreve o Círculo Dourado, Golden Circle e tal. E ele fala muito sobre isso assim, que quando você está construindo uma equipe, até 5 pessoas, essa equipe ela se autorregula. Então, eu não preciso de alguém mandando nessa equipe. Até 15 pessoas já começa a gerar um certo conflito de comunicação. Então, ali eu já preciso de um líder, de 5 a 15, 20 pessoas. Quando eu vou até 50 pessoas, eu já preciso de uma gestão, mesmo que informal, mas até 50 pessoas eu preciso. E de 50 para cima, aí eu já preciso de estrutura de gestão e começar a formar pequenos grupos. Por quê? Olha que interessante essa informação. Até 150 pessoas é o limite de onde as pessoas elas se ajudam e compartilham
de forma altruísta, sem compartilhar, esperando de fato que ela receba alguma coisa de volta em cima daquilo que ela está compartilhando. Até 150 pessoas dentro de um mesmo grupo. Então essa informação é muito importante. A cada 150 pessoas, eu preciso ter uma estrutura, preciso ter uma tribo secundária com um líder tomando conta daquela tribo. Se eu cresço muito a minha operação e eu tenho muito mais pessoas em cima ou sob a tutela de um único líder, esse líder não consegue gerar a comunidade muito mais do que 150 pessoas. Então eu preciso vir cascateando isso daí. E como é que eu vou cascatear na prática? Quando eu tenho uma liderança muito forte, uma liderança alinhada de fato com a cultura, alinhada com propósito, alinhada com causa, que está muito claro para ela a visão de futuro daquela empresa, daquela marca, para que ela possa de fato incorporar aquilo e passar para as pessoas, porque a cultura ela vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. É um erro das empresas. Mas a minha vendedora, meu ticket médio da minha vendedora está muito baixo. É porque a cultura vem de cima para baixo. Se o ticket médio está baixo, se não tem venda, vem de cima para baixo. Não dá para esperar que a revendedora suba o ticket médio se a cultura da empresa não gera treinamento, não dá oportunidade para que essas revendedoras, essas lideradas, elas construam isso. Então, é uma informação que, não sei se todo mundo conhecia, mas é legal de analisar para que você consiga escalar, estruturar um negócio de forma sustentável e não perder esse senso de grupo, esse senso de comunidade pequena. E Gustavo, você falando, isso está muito ligado com o seu outro ecossistema, né? Você Sim. faz muito isso, você aplica muito. Você hoje é o líder máximo dentro desse ecossistema, mas você tem outros líderes que estão fazendo isso, estão replicando, né, a sua cultura. Então, construção de comunidade está muito ligado com cultura também. Você desenvolver ali rituais para que outras pessoas elas consigam, né, repassar aquilo que você acredita. Se tratando ainda sobre dar voz, eu sempre digo que você dar voz para uma revendedora não é você perder a sua autoridade, é você fazer com que ela se sinta importante e não esteja ali apenas para poder te dar lucro, porque muitas empresas olham, né, para os seus clientes dessa maneira, ele está ali para poder me dar lucro, ou seja, invertem a lógica. Outra coisa sobre pertencimento, né, que é esse primeiro pilar, dar voz e pertencimento, a revendedora ela precisa saber que as pessoas que estão do outro lado são pessoas que notam a sua presença e são também líderes que notam a sua ausência. O que eu gosto de fazer ali no dia a dia? Tem algumas revendedoras que elas são figurinhas marcadas dentro dos nossos treinamentos. Quando ela não aparece, o que eu faço? Eu pego o meu WhatsApp e falo, fulano, senti a sua falta no nosso treinamento de hoje. O que aconteceu? Isso é dar voz, é fazer com que ela se sinta pertencente, tá? Dentro desse primeiro pilar, Marcelo, se tratando aí de dar voz, de realmente fazer com que a revendedora ela se sinta pertencente, você acredita que isso seja algo simples de ser colocado em prática? Isso é algo que a pessoa ela consegue já começar a fazer a partir de amanhã? Ou ela precisa realmente buscar um conhecimento? Traz aí algumas dicas pontuais para os empresários que estão nos assistindo aí. Tem que ter ritual. Falou sobre ritual, tem que ter um ritual. No começo, não vai ser fácil, entendeu? Você vai ali, primeiro que começa com o líder puxa ali o bonde, então ele tem a visão clara do que ele quer, ele tem a visão clara ali da cultura, a visão de futuro, a visão do que defende, e ali ele começa a comunicar, só que não é comunicar uma vez. Entendeu? É que nem o Gustavo até falou, não é comunicar uma vez, é comunicar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, virar um ritual. Entendeu? Vou dar um exemplo. Se tiver toda semana, nós vamos ter um encontro das executivas de venda, das revendedoras com o time. Nós vamos reunir o time para um treinamento. Se você coloca esse ritual de toda segunda, eu estou chutando aqui a segunda-feira, toda segunda-feira ter treinamentos, ali você vai criando um ritual de treinamento. As pessoas elas vão se conectando, ela já sabe que segunda-feira ela tem um encontro marcado. E nesses encontros você vai levar ali motivação, você vai levar técnica, vai reconhecer as revendedoras, porque o reconhecimento da voz também, entendeu? Você vai reconhecer, vai premiar as que mais performaram, as que mais venderam, as que estão há mais tempo ali junto conosco no time. Então, tudo isso vai gerando
a comunidade. Entendeu? Tudo isso aí vai fortalecendo senso de a comunidade. pertencimento, né, Marcelo? Isso. O Marcelo já está indo para o outro pilar aí. Calma que nós já vamos chegar lá, hein, Marcelo? Algo que eu achei incrível que você disse agora há pouco foi essa questão de ouvir a revendedora para poder entender qual é o porquê ela carrega. Exemplo, uma revendedora que diz: o meu propósito ao entrar na sua empresa é dar entrada em um apartamento, é construir a minha casa, é trocar o meu carro. Esse é o porquê dela. Nós ouvimos a revendedora, ela já tem um porquê. Dentro da construção de comunidade, o segundo pilar, que na minha visão faz toda a diferença, é você entregar um direcionamento para sua equipe. Porque de nada adianta ela ter um porquê, mas ela não sabe qual caminho ela deve seguir. E dentro de uma construção de comunidade fortalecida, quando você entrega o direcionamento, é como um mapa. Você está entregando o mapa para a sua revendedora alcançar aquele objetivo que ela tem. Gustavo, o quanto, né, muitas revendedoras, eu tenho visto que muitas revendedoras têm desistido, não por falta de vontade, mas porque não tem direcionamento. Na prática, como que um empreendedor ele consegue entregar, né, esse mapa para uma revendedora para que ela consiga performar? E o quanto isso é importante dentro da construção de comunidade? Aí é legal a gente sempre entender que, por mais que você tenha uma boa liderança, por mais que você tenha treinamento, por mais que você tenha direcionamento, que é muito importante, por mais que você esteja presente e você faça tudo certinho, que você faça ali como manda o manual da comunidade, você jamais vai ter uma equipe 100% engajada. Não tem como. A gente estuda bastante sobre isso, né? E eu cheguei numa informação geral de mercado que diz assim: se você fizer tudo o que tem que ser feito dentro da construção de comunidade, redondinho, você vai ter no máximo 50% do time engajado, dos teus clientes lá na ponta da venda direta. Máximo. Se você fizer nas coxas, né, como a gente fala, fazer mais ou menos ali, você vai ter de 20% a 30%, 40% ali da equipe engajada. E se você fizer de qualquer jeito ou não fizer, aí não dá nem pra gente medir. Então é muito importante. Agora, sabe, então por que eu vou fazer isso? Cara, é muito mais interessante eu ter 10% engajado do que ter 0% engajado. É muito mais interessante eu ter 20% do que ter 10%, do que ter 15%. E quanto mais engajado eu tenho a galera, mais eu consigo gerar uma retenção na médio e longo prazo. E a gente vê isso acontecendo todo dia dentro do nosso negócio e as pessoas que a gente ajuda. E o negócio ele vai crescendo cada vez mais de forma orgânica, sem tanto aquela necessidade de eu ficar investindo numa mídia, enfim, né? Claro, quanto mais eu investir, mais eu trago, mais a empresa ela começa a criar um corpo de forma mais orgânica. E aí, trazendo para o lado da tua pergunta, sobre a questão do direcionamento, eu vejo muito assim: direcionamento está ligado com liderança. Liderança está ligado com cultura. E cultura é tudo aquilo que eu aceito ou não aceito dentro da minha empresa e dentro da minha vida. Se eu aceito estar acima do peso, a minha cultura é essa. Eu vou me tornar uma pessoa talvez com sobrepeso, ou vou me tornar uma pessoa sem alta performance, sem foco, sem disciplina, e isso vai replicar em todas as áreas da minha vida. Dentro da minha empresa, é exatamente a mesma coisa. Se eu aceito pessoas dentro do meu time, ou pessoas que são lideradas por mim com uma performance baixa, eu gero cultura. E se eu gero essa cultura negativa, automaticamente eu não direciono as pessoas que estão comigo da forma correta. Ou, pior, eu direciono, mas eu direciono pelo mau exemplo. Porque às vezes o meu discurso ele não está alinhado com a minha prática. O que eu falo é uma coisa, mas no dia a dia as pessoas não veem de fato eu fazendo aquilo que eu estou falando. E aí esse é o pior dos mundos. Então, o direcionamento tanto para equipe interna quanto para pessoas lá fora, importantíssimo nessa construção, de uma importância muito grande. E digo mais, né? As pessoas sem direcionamento, elas perecem, cara. Elas ficam pelo caminho. As pessoas precisam ser lideradas. Nós precisamos, né? Todo mundo precisa de mentor. Todo mundo precisa de alguém te falando: olha, você quer chegar aqui? Eu já fui. O melhor caminho é você chegar lá, né? E aí a gente trazendo para dentro da comunidade, eu citei mais cedo ali, isso aí a gente entra dentro da questão de uma pessoa ajudar a outra.
Isso entra também dentro da identidade compartilhada, entra dentro do conhecimento compartilhado, entra dentro de eu chegar e falar assim, Marcelo, qual é a tua dificuldade? Cara, o que você está precisando? Estou precisando disso. Cara, eu consigo te ajudar aqui. Só que isso não é algo que você forma de um mês para o outro. É algo que você leva para chegar num ponto desse, de uma pessoa dentro do teu grupo, comunicar com a outra e ajudar a outra de forma altruísta, sem a pessoa pedir, a cultura é muito forte de ajuda, né? Uma cultura muito forte de passar o conhecimento para frente, passar a informação para frente. Então, eu vejo muito dessa forma. Direcionamento está ligado com liderança, liderança com cultura, e a cultura é, de fato, tudo aquilo que você aceita dentro da tua operação ou tudo aquilo que você não aceita. Legal. E o direcionamento, ele tá muito ligado, né, com o treinamento, né, Marcelo? Eu percebo dentro ali do nosso modelo de negócio o quanto isso impacta na vida da revendedora. Muitas chegam até nós com um nível de consciência muito baixo. Então, o legal do nosso modelo de negócio é isso, que a gente consegue realmente entregar para ela ali uma estratégia que ela vai colocar em prática e vai ter resultado. Marcelo, você é um grande treinador, você tem ministrado muitos treinamentos. Na semana passada, você até saiu do estado de São Paulo para poder ministrar treinamentos. O quanto, né, essa entrega, ela impacta na vida de uma revendedora. Estou te perguntando isso porque eu sei que existem empresários que estão nos assistindo, que têm equipe de revendedoras e que ainda não estão treinando a sua equipe. Conte para eles qual é a importância disso para a construção de comunidade. Pegando um gancho aqui do que o Gustavo falou e da pergunta, para mim, confusão gera paralisação. Então, se você não tem clareza do que precisa ser feito, a pessoa ela tem um desejo, ela tem um anseio. Por exemplo, vou pegar o exemplo que o Bruno falou aqui do apartamento. A revendedora, ela quer, eu decidi revender esse produto ou esse serviço porque eu quero comprar um apartamento com o lucro, com a comissão que eu vou ter aqui. Ok, esse é o desejo dela. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem o que fazer. Elas têm a vontade, mas não sabem o que fazer. É que nem um exemplo, a pessoa quer, eu vou pegar o gancho do que o Gustavo falou aqui, eu até fiquei preocupado, que eu acho que eu tenho que treinar mais, Bruno. Porque o Gustavo falou, se você tá fora de forma, e apontou pra mim assim. Fica a dica. Fica a dica. Porque é janeiro, né, Marcelão? Vamos levar em conta, Réveillon, pois Natal, época da comilança. Eu fiquei aqui, eu tenho que treinar mais. Mas pegando aqui, vou dar um exemplo. A pessoa que tá fora de forma, ela tem um desejo de, sei lá, botar o shape. Só que ela vai ver, poxa, eu quero botar o shape. Se ela ficar só, eu quero botar o shape, quero botar o shape, quero botar o shape, e não buscar um plano de ação para aquilo, sair do ponto onde ela está ao ponto que ela deseja, almeja chegar, se ela não traçar um plano de ação, ela vai ficar só no desejo. Por isso que tem muitas pessoas que começam o ano, eu vou pegar o gancho agora de 2026, janeiro de 2026, viraram o ano, 25 para 26, com aqueles desejos, com aqueles sonhos, e esse ano é isso, esse ano é aquele, e tá, e aquela ilusão toda, aquela energia toda, e hoje nós já estamos aí pouco mais da metade do mês, e nada aconteceu. Por quê? Estão só no desejo. E isso a maioria das pessoas vivem assim. Então o empresário, ele tem uma equipe de revendedores. Ela sabe que a maioria assim precisa de um direcionamento, ele precisa levar o direcionamento. E de quem vai orientar essas pessoas? Quem que vai dar esse direcionamento? É o líder. É o líder. E o líder, ele dá esse direcionamento através de treinamentos. Então, os treinamentos é o guia, é a bússola. É o comandante que está ali. O comandante, ele está com a sua tropa, está com o seu pelotão. O pelotão, ele quer saber para onde vai. Se o comandante não der o direcionamento, não der o comando, nós vamos para tal lugar, assim, 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 essa é a rota, e dá todo o planejamento ali tático para entrar na operação, a tropa fica perdida. Tropa perdida, e é aquilo que eu falei, confusão gera paralisação. A tropa está confusa, não vão fazer nada. As revendedoras estão confusas, estão até com desejo, mas estão confusas, adivinha o que vai acontecer? Não vão vender. E na hora do acerto, no final do mês, está todo mundo confuso, ticket médio despenca, não está vendendo, não é porque não quer vender, é porque não sabe vender, não tem um direcionamento, não tem uma orientação. Então, aí, por isso que é importante o líder ter um sistema de treinamento para justamente direcionar
as suas revendedoras. Ô Marcelo, e se o líder que está nos ouvindo aqui, ele fala assim, nossa Marcelo, você está falando, eu acho muito legal, mas só que eu tenho muita dificuldade de treinar a minha equipe, o que eu faço? Terceiriza. Contrata Bruno Fernandes. Contrata lá, Pois tá é. vendo? Pois é. Essa é fácil, essa ficou fácil. Eu joguei, eu coloquei a bola no pênalti pra vocês fazerem o gol, hein? E recente, Bruno, eu tava com um empresário e ele tava com uma dificuldade muito grande no comercial dele, gigante, no comercial. E ele falou, cara, eu não sou comercial, eu sou operacional. Eu disse, meu amigo, você precisa urgente contratar alguém para cuidar do seu comercial. Porque o comercial é o coração da empresa. Se sua empresa não vende, não entra dinheiro no caixa. Se não entra dinheiro no caixa, como é que você vai sustentar essa operação? Entendeu? Então, tipo assim, não se sente confortável, então não se sente ali apto para poder treinar a equipe, não tem problema. Contrata urgente alguém para poder fazer esse treinamento. Terceiriza isso aqui. Não pode ficar sem. Porque se fica sem, não está tendo venda. Se não tiver venda, o negócio, ele está... Uma hora ou outra, a casa cai. Ô Marcelo, a gente brinca, né? Obviamente que é importante você terceirizar isso, mas eu acredito verdadeiramente que vender não é um dom, vender é processo. E você treinar uma equipe não é diferente disso. Se você souber quais são os processos, né, de uma venda e você compartilhar isso com a sua equipe, eles vão pegar o direcionamento. Então o segredo é começar. Eu recebi de uma das nossas alunas um relato que ela treinou a sua equipe pela primeira vez e ao terminar ela recebeu ali muitos elogios. Uma pessoa que nunca tinha vendido, uma pessoa que nunca tinha ministrado um treinamento, mas que tem atitude, Gustavo, que tem ação. O primeiro treinamento talvez não foi o melhor. O segundo, ele já vai ser melhor. Quando ela estiver ministrando o 10º, o 20º treinamento, ela vai olhar para trás e vai falar, por que eu não comecei antes? Sim. Porque gera resultado. A gente ouve muitos relatos de revendedoras que ficam super satisfeitas por terem recebido aquele direcionamento. Gustavo, então não tem como construir comunidade se não existir por trás um líder que entrega direcionamento? É isso mesmo? Cara, comunidade sem líder não existe. Vamos pegar um exemplo máximo que todo mundo vai saber qual é? Jesus Cristo. Sim. Pronto. Se a gente acabar o assunto aqui, está respondido. Como é que existe cristianismo sem Cristo? Não dá. E assim é qualquer outra comunidade. Falamos de Martin Luther King, líder. Falamos de um exemplo ruim, mas você pega nazismo, Hitler. Você pega exemplo ruim também, petismo, Lula. Né? Cara, sempre tem um líder bom, né? Ou é bom ou é ruim. Mas vai ter. Não é que é bom ou é ruim necessariamente, né? Dependendo do caso. É que a gente não concorda com a causa ou concorda com a causa. Ou concorda com o propósito ou não concorda com o propósito, né? Eu ia fazer uma brincadeira que ia pegar pesado. Deu capiroto. Tem umas coisas assim, mas é sobre isso. E a galera leva muito pro extremismo, né? Essas coisas. Mas não tem como, cara. Não tem como. E olha que interessante isso, né? Falando de líder. Quando a gente olha para a trajetória de Jesus, aí tem muito ensinamento sobre liderança. Muito ensinamento. Primeiro deles, multiplicar a liderança, né? Ele trouxe os apóstolos, treinou esses apóstolos, foi o primeiro grupo que ele treinou, ensinou a palavra, tanto que a Bíblia é escrita pelos apóstolos, né? Boa parte da Bíblia é inspirada em tudo que Cristo falou e tudo, e os evangelhos, né? E então treinou esses caras. Esses caras saíram muitas das vezes de onde Cristo estava, falaram da mensagem de Cristo. Ele vai estar lá em tal lugar, tal dia. Chega lá a pessoa com lepra para ser curado. Chega lá o paralítico para ser curado. Então tem uma série de ensinamentos ali, né? Treinamento, cara. O que Cristo fazia? Pergunta, sempre pergunta. Chegava na pessoa e falava assim: que queres que eu te faça? E ele estava vendo o paralítico ali. O cara estava paralítico. Ele não precisava perguntar: que queres que eu te faça? Por que ele perguntava isso? Para saber se a pessoa realmente queria a cura, né? Se a gente traz para o dia de hoje, qual é o resultado que você quer? O que você quer para a tua vida? Tem gente que nem sabe o que quer. Tem gente que nem sabe para onde está indo. Tem gente que não sabe se tem algum sonho ou não tem alguma coisa para realizar, né? Então ele fazia muito essa pergunta. Ele perguntava assim: você crê que eu posso te curar? Para perguntar para a pessoa. Por que ele perguntava isso? Para saber se a pessoa tem fé na cura dele. E depois que ele realizava
o milagre, o que ele fazia? Vai, não peques mais agora. Ou seja, vai, anda e dá o teu testemunho para todo mundo que eu curei. Ou seja, propaga a mensagem da liderança para outras pessoas, né? Então, comunidade precisa de líder. Precisa. E quanto mais forte for esse líder no sentido de comunicação, no sentido de ele agir com base naquilo que ele fala, as coisas estar alinhado, mais vai mostrar que a causa é forte, mais gente vai atrair, mais transformação vai gerar. E aí vai gerando camadas, né? Aí esse cara vai trazer outros líderes e outros líderes e outros líderes e outros, e aquela mensagem ela vai cada vez se expandindo mais, né? E aí que muita gente também tem medo de construir comunidade. Cara, eu vou compartilhar o que eu sei com outras pessoas, eu vou formar outras pessoas que talvez possam ser até melhores do que eu dentro daquilo que eu faço. Aí é onde vem o medo. Só que quando a pessoa tem medo nesse sentido, inevitavelmente vai vir alguém melhor que ela. Não tem como, não existe uma pessoa melhor que você naquilo que você faz. Só que se você não for a pessoa que impulsionou o outro, o que acontece? Essa pessoa naturalmente vai ser melhor que você de algum jeito e ela vai ser sozinha, não vai estar junto contigo de algum momento. Então o que a gente precisa sempre pensar? Cara, eu sempre vou me fortalecer, eu sempre vou fortalecer o meu negócio, eu sempre vou fortalecer as pessoas que estão junto comigo a partir do momento que eu solto a informação, a partir do momento que eu ajudo outras pessoas a prosperar. Isso aí eu aprendi uma vez com o Pablo Marçal, cara, eu vi ele falando isso aí muito tempo atrás. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, você sabe que o que você está fazendo é de Deus quando as pessoas que estão junto contigo também prosperam. É ali que você tem certeza. Porque se você prospera sozinho, você está atuando em cima de uma frequência muito baixa, que é a frequência da escassez. É só meu. Então eu não solto para frente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a mensagem, eu preciso trazer mais pessoas, mais líderes e fazer com que essas pessoas prosperem para passar isso cada vez para frente. Que é exatamente o que a gente faz na venda direta, né? A gente traz pessoas, forma líderes, treina, essas pessoas trazem mais pessoas, as pessoas que estão abaixo delas também ganham dinheiro e assim vai indo. Essa corrente, ela não para nunca. Legal, muito bem colocado. A gente está falando... Desculpa, Marcelo, pode? É o sucessivo sucessor bem-sucedido. Perfeito. Nós falamos aqui de dois pilares, né? Que o primeiro pilar é o pertencimento, com você dar voz. O segundo é o direcionamento. E o terceiro pilar é o reconhecimento. As pessoas que pertencem a uma comunidade, elas precisam ser reconhecidas. Outra coisa que é muito importante, nós estamos falando aqui de equipe externa, nós estamos falando de equipe de revendedoras. Mas vocês concordam comigo que se a gente aplicar isso dentro da nossa equipe interna, vai fazer toda a diferença? Não adianta nada nós ganharmos o mundo e perdermos quem está dentro de casa. Então, esse papel, essa lição, ela tem que ser aplicada, em primeiro lugar, dentro do seu modelo de negócio, com os seus colaboradores, para depois isso ser replicado. A cultura já tem que começar internamente para que ela, né, também, né, seja perpetuada no externo. Falando sobre reconhecimento, Marcelo. Então, você que é empresário já anotou aí, primeiro pilar, qual é o primeiro pilar, Gustavo? Propósito e causa. Pertencimento e voz. Pertencimento e voz. Pertencimento e voz. Segundo pilar, Marcelo, qual que é? Segundo. E eu sou ruim com esses negócios, cara, hein? Direcionamento. Segundo é direcionamento. E o terceiro... O Rush vai só perguntando aqui, a gente vai respondendo e vamos. Fico fazendo pergunta difícil, na hora que acabar o programa aqui, o pessoal vai puxar a minha orelha, hein? Mas o terceiro é o reconhecimento. Por que o reconhecimento, ele engaja tanto, Marcelo? Isso é uma necessidade do ser humano. Entendeu? Por isso. Só essa frase já resume, é uma necessidade. Assim como o ser humano tem a necessidade de se alimentar, dormir, ele tem a necessidade de ser reconhecido. Então, tem pessoas que na verdade tem pessoas, não todos. Eu acredito que o dinheiro é só uma consequência. As pessoas, é por dinheiro. É uma consequência. Agora, o que ela deseja mesmo é ser reconhecida. Pode ser. Aí o reconhecimento vem de diversas formas, né? O reconhecimento vem pode ser um reconhecimento através de uma premiação, pode ser até o financeiro, reconhecimento financeiro, pelo trabalho que a pessoa desenvolveu, pelo belo trabalho, o serviço, enfim. Mas tudo é reconhecimento, entendeu? Tudo é reconhecimento, é uma necessidade
que o ser humano Sensacional. Gostei muito dessa questão da necessidade, porque o ser humano, ele carece disso, né? Uma das maiores necessidades é a necessidade do reconhecimento. Nós estamos fazendo esse podcast, certo? Estamos aqui entregando um conteúdo. Se ninguém nos reconhecer, qual que vai ser a sensação que a gente tem, Gustavo? A sensação... Cara, eu hoje, sinceramente, eu vou meio contra aqui agora. Não, mas você não sabe qual que é a minha resposta? Não, mas assim, mas a gente pode pensar assim, se ninguém me reconhecer, eu vou ficar triste, isso vai me motivar de certa forma. Talvez o Gustavo de 10 anos atrás teria esse sentimento, hoje não mais. Hoje não mais porque eu sei o porquê eu tô fazendo isso aqui. Eu sei que se tiver uma pessoa assistindo e essa pessoa, com algo que a gente falou aqui, ajudar ela de alguma forma, já valeu a nossa conversa aqui. Se ninguém assistir, já valeu a nossa conversa aqui também, só pela troca que a gente está tendo aqui. Então, talvez algum tempo atrás, talvez eu sentiria, hoje não mais. E olha que louco isso. Isso está muito ligado com a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades, né? O Bruno falou aí. Isso é muito doido, cara. Quando a gente vai evoluindo nisso, você chega talvez nesse último ponto, né? Que é o reconhecimento tá lá no topo da pirâmide, que é quando você começa a construir legado. Então, quando você começa a construir legado, você começa a ser reconhecido. De baixo para cima é o quê? As pessoas precisam primeiro ter ali uma necessidade básica, né? Que é comer, se alimentar, né? Reprodução, tal. Depois segurança, necessidade social, não sei o quê. Aí vai chegar lá em cima na questão do legado, que é quando de fato eu já passei por essas etapas, eu já construí muita coisa, eu já me fortaleci emocionalmente e eu estou agora num ponto que é me desafiando e satisfeito com o desafio, que entra mais ou menos no que eu acabei de falar aqui. Se ninguém assistir, tá tudo certo. E eu tenho certeza, Gustavo, que essa realmente é a sensação que você carrega no coração. Eu ainda, Marcelão, não estou nesse nível de maturidade. Então eu já vou deixar um recado para quem está nos assistindo aqui, ó. Tá gostando? Vai lá, curte, comenta, compartilha, diz o que você tá achando do nosso programa, que vai ser muito importante para que a gente continue, né, obviamente, trazendo essa mensagem, compartilhando o conhecimento que a gente adquire do dia a dia, as experiências que a gente vive. Marcelo, se fosse para você trazer algumas dicas práticas para o empresário, para o líder que está nos assistindo aqui, como reconhecer a sua equipe de revendedoras? Alguns exemplos que ele consegue colocar em prática. Primeiro, se preocupar com a equipe, se a equipe está verdadeiramente crescendo, avançando, realizando, não pela questão financeira da empresa, mas sim por questão de se sua revendedora, se suas executivas estão realizando. Entendeu? O resultado da empresa é uma consequência. Se elas estão realizando, se elas estão conquistando, se elas estão avançando naquilo que elas anseiam, certo? Primeira coisa é isso. Segundo, reconhecimento poderia dizer que é reconhecer, aí a gente já falou sobre várias coisas, né? Saber o nome, se preocupar de fato com a pessoa, mas de forma prática, fazer ali, reconhecer as pessoas pelo bom trabalho que vem desenvolvendo também, pelas conquistas, pelos resultados. E onde você vai fazer isso? Você pode fazer isso no sistema de treinamento que você tem a semanal, ou então, não sei se tem um encontro presencial mensal, onde você vai premiar suas melhores executivas, quem está se destacando, quem está avançando. E essas premiações vão gerar inspiração. Porque as executivas que estão vendo ali as outras sendo reconhecidas, avançando, conquistando, o que elas vão dizer? Uau, eu também sou capaz, eu também posso, eu também consigo. E aí ela vai buscar, vai entender, se ela conseguiu, eu também consigo, e ela vai buscar. Isso dá coragem, dá ânimo, dá força, dá vigor, dá energia diante dos desafios. Então acaba que vai virando um ciclo, entendeu? Essas que também estavam ali meio para baixo se animam, começam a crescer, começam a avançar, vão ser reconhecidas também, que já inspiram outras, e aí vai. Entendeu? Então, existem várias formas. Então, você dá voz para aquela revendedora que teve um resultado, né? Já está dentro da construção de comunidade, e essa voz vai fazer com que outras revendedoras se inspirem nela, né? E também busquem ter aquele resultado. Hoje eu tenho ministrado palestras aí em muitas cidades do Brasil. Essas palestras são para a equipe de revendedoras, e algo que tem em todos esses eventos é o reconhecimento das revendedoras que melhor performaram
no último trimestre, no ano, e eu fico impressionado, Gustavo, todas as vezes que essas mulheres são reconhecidas, né, perante as outras, a emoção floresce. Muitas delas choram, muitas delas, né, se emocionam. Então isso mostra que realmente é algo que traz um diferencial para dentro da empresa. No evento que nós fizemos recentemente da Becker, você se lembra o que aconteceu no palco, Gustavo? Total. O reconhecimento é um troféu. Quando a pessoa recebe algo que simboliza uma chegada, é troféu, é medalha, é eu consegui chegar lá. E muitas dessas mulheres que atuam na venda direta, elas não são reconhecidas em casa, muitas das vezes. Às vezes, né, um marido que não apoia, que não está junto, ou às vezes não só isso, mas que joga contra ainda, que puxa para trás, igual o caranguejinho que eu falei anteriormente lá, né, um filho, enfim. E aí quando ela está num ambiente em que você fala assim, parabéns, minimamente, você fala assim, ó, tá aqui, ó, um mimo para você, um reconhecimento, uma placa, um troféu, que valor financeiro aquilo não tem muita coisa, mas tem um valor emocional muito forte para ela, né? Que simboliza, uau, cheguei até aqui. Que foi o que aconteceu lá no nosso evento, né? A gente entregava as placas para as meninas e muitas delas, quando elas ouviam o nome delas que a gente chamava no palco, elas já subiam no palco emocionadas ali, chorando. E isso é um pilar muito forte do construção do grupo, né? Da questão da identidade compartilhada, de como que eu me sinto aqui dentro? Como que a gente age aqui dentro? E o que aconteceu depois desse treinamento? O que aconteceu com o grupo depois? Ticket médio aumentou, retenção melhorou, tudo isso acaba influenciando. Eu vou trazer um exemplo aqui agora que veio na minha cabeça, que está muito ligado com construção de comunidade e com os 3 pilares, né, que a gente explanou aqui nesse bate-papo. Então você que é empresário que está nos ouvindo, já pega essa dica e aplica agora, né, no próximo ciclo de vendas, no próximo mês. O que eu gosto muito de fazer? Quando a gente vai fazer uma campanha de vendas, eu gosto de ouvir as revendedoras. Eu coloco lá, o que você acha interessante ter de premiação na campanha de venda que a gente vai realizar esse mês? Então o que a gente está fazendo aqui? Está fazendo com que ela se sinta importante, está dando voz a ela. Então ali, a maioria dos votos foi para poder ganhar um relógio. Eu quero ser premiada com um relógio. Então nós ouvimos o que elas disseram. Isso é muito inteligente porque você vai ser mais intencional e vai ser mais assertivo. Talvez eu ia ficar mais feliz em ganhar um valor em dinheiro. Mas isso é o que me motiva. Mas não é o que motiva a grande maioria. Então a gente deu voz. Segundo passo, a gente desenvolveu uma campanha, que é o direcionamento, né? A gente está entregando para ela um mapa. Ó, se você vender X nesse mês, você vai ganhar esse relógio. Aí dentro desse período a gente ministra treinamentos, entregando para ela as ferramentas para ela alcançar aquele objetivo. E depois o que a gente faz? Entrega aquela premiação para quem bateu a meta. Ou seja, a gente está reconhecendo. Então, dentro de uma campanha de vendas, a gente ouviu, deu direcionamento e reconheceu. Eu acredito verdadeiramente que todas as vezes que a gente aplica, né, essa filosofia, os resultados aumentam. Né? É consequência de você realmente formar ali uma comunidade bem alicerçada. Gente, o papo tá bom demais, né? Já tá batendo aí quase 1h15 de podcast. É um assunto que realmente encanta, é um assunto que realmente, né, faz com que a gente fique aqui horas e horas falando sobre esse assunto. Eu gostaria, Gustavo, que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, né, uma lição de casa para o empresário, né, sair desse podcast aplicando esse exercício e já começar a construir comunidade dentro do seu modelo de negócio. Legal, ó. Aqui na capa do meu livro fala o seguinte, ó. Comunidades que vendem. A nova ciência do crescimento empresarial. Então, melhor do que você fazer uma venda ou vender bem, é você vender sempre. Melhor do que você crescer pagando custo de lead, melhor do que você pagando custo de marketing, equipe grande, é você crescer de forma orgânica e crescer de forma sustentável. E as comunidades é muito sobre isso. E para fechar minha fala aqui, tem um exemplo no Brasil hoje muito forte de comunidade que todo empresário hoje conhece. E se não conhecer, é bom pesquisar e acompanhar, que é o João Adib da CIMED. O que eles estão fazendo na CIMED nos últimos anos
eles estão fazendo com excelência a construção. Os caras pegaram uma marca de remédio, não é nem uma marca de remédio, né? É uma indústria de remédio, que tem várias marcas diferentes, e eles fortaleceram o nome CIMED e fortaleceram o nome João Adib e o nome da irmã dele, né? Que me fugiu o nome dela agora, a Carla, né? A Carla. E como é que eles fizeram isso? Pilares de comunidade, só que numa proporção muito grande. O que os caras estão fazendo agora? Ao invés de eles irem para a televisão, eles estão investindo muita grana na própria emissora deles. Que emissora, Gustavo? Rede social. Fazendo campanha de publicidade de forma muito, muito veloz. Saiu alguma tendência, eles pegam aquilo e dão um jeito de trazer para dentro e joga isso para a comunidade para estar sempre aparecendo de forma orgânica na mídia. Ah, mas eles colocam muito dinheiro. Eles colocam na produção de muita coisa. Mas quando você vai ver na prática, a distribuição de tudo que eles fazem lá está muito relacionado com a própria comunidade que eles construíram, fazem a própria distribuição. Então esse livro é muito sobre isso. A nova ciência do crescimento empresarial. E aplicar esses pilares que nós trouxemos aqui, independente do tamanho do negócio, que qualquer negócio consegue aplicar isso daí, independente se a pessoa fatura 1, 10, 100 milhões por mês ou está começando agora, porque todo negócio tem um líder, por menor que seja, mas começa com uma pessoa e essa pessoa vai replicando, então ela consegue fazer isso dentro da realidade dela e começar e não parar mais, ter consistência nessa aplicação, que o resultado ele vem no médio e longo prazo, ela vai construir algo extremamente sólido. Então, comunidades que vendem, aplica isso no teu negócio para você continuar crescendo e crescer com solidez. Gustavo, por favor, mostre aí a capa do seu livro. Boa, fazer uma para a galera que está nos assistindo aí também, caso queira adquirir esse livro, como que faz? Aqui, comunidades que vendem. Esse livro aqui, até este momento, ele ainda não está nas livrarias. Nós estamos vendendo ele através das minhas redes sociais, que é Gustavo Becker Oficial. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais e entender sobre o que está dentro desse livro, inclusive tem um presente muito legal aqui, Tem um QR Code aqui, que eu acho que não existe outro livro no Brasil que tenha um presente como esse. Só tem se vir pra você comprar o livro, cara. Senão, não tem como. Então, acessa o meu Instagram lá, manda uma mensagem pra gente, que a gente consegue te passar aí as informações. Legal, isso daí. Marcelão, deixa uma mensagem final aí para os líderes, para os empresários que estão nos assistindo, né, e querem colocar em prática todo o conhecimento que adquiriram no nosso bate-papo de hoje. Legal. Entenda que a sua empresa é um veículo de transformação e realização. E comunique isso de forma intensa e intencional. Quando você entende que a sua empresa é um veículo que leva ali a realização, a transformação, que impacta vidas positivamente, e você transmite essa mensagem com clareza, que a solução que você está levando, cara, você transforma a realidade do seu negócio, você vai elevar o seu negócio para um outro patamar, porque aí começa a entrar a questão da comunidade, tudo que a gente já conversou até aqui. Então, a primeira coisa é entender isso. Eu acredito que quando ele entende que a empresa dele é um veículo de transformação e realização, ele consegue comunicar o propósito da empresa dele, e aí as coisas começam a fluir melhor, e aí vai fazer sentido, as pessoas vão entender o significado, a visão, enfim, gera a comunidade, o senso de pertencimento. Aí é sucesso, né, Marcelão? Sucesso total. Show de bola. É isso. Comunidade, ela carrega esse poder de fazer com que pessoas improváveis vivam o extraordinário. Então, se você que está nos assistindo carrega essa missão no seu coração, fazer com que muitas pessoas vivam o extraordinário, aplique esse conhecimento no seu negócio, na sua equipe interna e na sua equipe externa. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Esse foi o podcast Mesa de Líderes. Aguarde que os próximos capítulos estarão ainda melhores. Um grande abraço para você que está nos assistindo, um grande abraço para você, Marcelo, um grande abraço para você, Gustavo, e é uma honra muito grande poder compartilhar essa mesa junto com vocês. Tamo juntos. Junto.